TAG, uma condicionante, tá? Um intermediário da venda, né? Ou uma causa, um tempo futuro. Professor, como a decisão lá do juiz, ele fala Prazo. mas tem um prazo. Mas não digo que isso é uma obrigação, é só ficar nessa subdivisão que é exatamente o tempo que ele tem. Então aí, ó, os exemplos aí para o contexto, né? Então, ó, ação judicial. Só que a ação judicial aqui, que eu estou colocando para vocês terem noção, eu tenho um pedido imediato, que é o quê? A tutela jurisdicional. Já ouviram falar de tutela? Não, né? O que é tutela? O que é um tutor? Para o responsável do menor, você não tem a obrigação de protegê-lo, para dar segurança, para que nada aconteça, porque o menor pode sofrer perigo. Então, bota isso na cabeça de vocês. Tutela é essa proteção imediata, porque há um perigo que pode estar na iminência de acontecer do fato que você está movendo a ação judicial. Então, a tutela é isso, é essa proteção imediata que você precisa a um risco do direito que você tem de ser quebrado, de ser violado. Tá? Então, o que se espera do juiz? Então, é imediato. É o que a gente espera. Enquanto o pedido, ele é imediato. É o fim da vida, é a indenização em si, que é o que você está pedindo que o juiz vai determinar. Certo? Então vejam que é o contexto. Agora, autoria. Você é um autor, ou seja, você tem o seu direito. O autor imediato é quem executa o crime. Enquanto o autor imediato é quem ordena sem executar diretamente. Aqui é o peão e aqui é o chefe. E aí vocês conseguem observar situações de pena diferenciadas aqui, se vocês fossem juízes ou juízes, começam a entender como é que funciona o sistema jurídico, todo mundo. Por isso que se diz no Brasil, praticamente no mundo, que as penas são individualizadas. Porque tem aqui aquele que executou e teve aquele que foi quem montou, quem planejou. E aí você tem graus e níveis, né, de perigos, situações que a justiça vai determinar de pena para cada um. Esse é o princípio da individualização de pena. Que a gente está tendo, tá? Questão de localização. O local imediato do crime é onde estão os vestígios, né, dos principais, que é o corpo. O local imediato é o ao redor, né, como a garagem ou arredores do local principal, que são as mediações. O que é um crime de trânsito? Né? O fato aconteceu. Você vai lá, está lá vestígio. Tá bom, mas e aí? Mas redondeza. O que aconteceu para ter acidente de trânsito? Quando você não consegue identificar. O cachorro atravessou a pista, ninguém viu, só desviou e focou. Então, a situação tem análise imediata do que aconteceu e as coisas mediatas, né, são as mediações, as medidas que influenciam sobre tudo. Professor, por que isso? Vamos pegar a pandemia do aluguel. A gente vai ver. Quando você assina um contrato de aluguel, o que você estabelece? Qual é a obrigação de você pagar o aluguel? Não veio a pandemia. O que aconteceu ali na
fonte fora do normal não tinha. Né? Então, o que foi as coisas ali? Não houve uma mediação, vamos dizer assim, ei, nós entendemos que existe a obrigação de pagar, mas agora não tem. E se você der um chute no cara e executar, a pessoa não vai pagar, a pessoa não vai ficar insolvente e você não tem ninguém para ocupar. Então, peraí, calma aí, segura as pontas aí e renegocia para você no futuro cobrar e vai pagando. Suspende, tá? Os contratos e depois volta tudo ao normal e aí você negocia como é que vai pagar o retroativo, pagar a medida possível. Então, gente, tudo isso é uma questão de mediação, como situações. E aí o que você vai argumentar lá como advogado, se fosse lá atrás, né? A pessoa entrou com a execução na justiça cobrando aluguel, você é advogado da parte de defesa, não ia argumentar disso, olha, excelência, nós estamos numa situação anormal, né? Não tem condições, não há saída para esse momento do que nós temos, né? Precisamos ponderar, então vamos perder. Ou você tem aí um aluguel, você tem um ponto comercial, o aluguel está bem, mas de repente aconteceu alguma coisa, pegou fogo lá, você não tinha seguro, aí você vai sacrificar uma coisa, o cara não, eu quero meu aluguel. Né? Mas o ponto, aí vocês vão ver lá em direito empresarial, então já contei, né? Direito empresarial, que aí vocês vão ver ponto, essas coisas todas. Então, assim, quando você faz o ponto, você tem uma certa proteção como locatário. Tá? Então, não é simplesmente, eu vou te expulsar dali e vou botar o mesmo negócio. A lei protege contra isso. A pessoa não pode pedir que você desocupe e monte o mesmo negócio que estava lá. Certo? Então, veja, na proteção, numa situação dessa, diz, você entrar na justiça e atentar, você diz, olha, isso aconteceu, esse infortúnio e tal, foi tentado o propósito e tal, não estamos negando a pagar e tal, mas o cliente, aí entra a função social, lembra de novo, a boa fé, função social. O cliente vai pagar, mas ele tem funcionário. Ele precisa reformar para voltar a operar, se capitalizar, para pagar os funcionários e recompor suas finanças e pagar. Então, peça a suspensão, né, desse período aí para que não pague, que seja pago futuramente no contrato e tal. Então, vejam que tudo dentro de uma situação imediata, você vai ter os dois lados, credor e devedor, argumentando sobre os lados da situação. Dentro da vida de advogado, obrigações, contratos, direitos reais, civil, gente, eu sempre falo, é vida real. É de antes de morrer e depois de morrer. Tá? Começa com direito do povo e termina com direito do povo. Tá? Só o início que está em outro lugar. Certo? Então aqui, fonte imediata ou primária. Por que imediata? Porque provavelmente imediata, porque nós já estabelecemos as regras de convívio, ou seja, a lei. Os fatos já aconteceram, os nossos valores já foram ponderados, e aí a gente criou as leis para regular isso daí. Né? Então aí, a fonte imediata das obrigações é assim chamada porque a lei é considerada a fonte comum de todas as demais obrigações, ou seja, já está escrito a regra do juros. Né? As demais fontes, chamadas de fontes imediatas, como o contrato, o ato ilícito,
também derivam da lei, que tem limites, mas a gente pode tratar da forma que a gente quiser dentro do limite das leis. Ok? E aí, vamos para exemplo. Então, um exemplo de fonte imediata é quando a lei gera uma obrigação, como na pensão alimentícia. Né? Então, o artigo lá 1694, né, e os seguintes do Código Civil prevê a obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos. O que vocês entendem aqui entre pais e filhos? Direito, gente, ele tem muita lógica. É só para explicar vocês quando vocês chegarem. Gente, tudo isso aqui eu vou botar lá na sala de aula. Não vou botar tudo para vocês. De boa. Tá? Gente, a obrigação aqui de pais e filhos não significa que só é de pai para filho, tá? De filho para pai também. Se o pai lá não tem condições, os filhos têm obrigação. Tá? Então essa questão aí, vocês vão ver lá na parte do direito povo dele, já lá no final, quando vocês estão maduros. Como a gente vê o direito povo, quando vocês já estão com um nível mais amadurecido do direito, né? Então, nesse caso, a lei gerou a obrigação de prestar alimentos entre pais e filhos. Por isso a lei foi fonte de obrigações de prestar alimentos. Se não tivesse a lei, essas duas desalmadas iriam cuidar dar o dinheiro lá. Para mexer com o dinheiro. Eu costumo dizer, a grande maioria, engraçado, olha, dificilmente, raramente uma mãe se separa do filho. Mas na hora que o pai se separa da mulher, na grande maioria se separa do filho. Infelizmente, e aí? O artigo 1301 lá do Código Civil proíbe a pessoa de abrir janela. Lembra que eu também falei já nas aulas atrás? Abrir janela a menos de 1,5 metro do imóvel do vizinho. Então você pode entrar com uma ação e dizer assim: olha, está na lei que estou querendo deitar 1 metro. Aí o juiz vai dizer: ó, eu sinto muito, você vai botar sua casa abaixo. Pra caramba, o que vai fazer? O juiz vai tentar ver se sobe o muro, se sai do meio, mas. Né? Então, olha só, nesse caso, a lei foi a fonte de obrigação, porque a lei gerou uma obrigação negativa, é aquela parte de não fazer, né? Ou seja, de não abrir janela a menos de 1,5 metro. Tá? De organograma para vocês verem. Então, fontes imediatas é o ato jurídico em sentido estrito, ou seja, direcionado, é o negócio jurídico, né? E tem o ato ilícito, tá? Então, as fontes imediatas, né, é quando as coisas são de certa forma negativas, né? A gente viu que os exemplos são. Tá? Então aí, ó, o ato jurídico em sentido estrito, o negócio jurídico, o ato são fontes imediatas de obrigações, porque derivam da fonte imediata das obrigações que é a lei. Que é dentro daquele limite, a lei estabelece que a gente pode contratar. Né? O direito disso, é o direito que a gente pode contratar. A gente pode estabelecer
as nossas regras de convívio, né? Por exemplo, os pais, meninas, as nossas filhas que têm pai, elas assim, não saem de casa, você está proibida, quem manda sou eu, né? Aí é torcer para os outros saírem, né? Vocês têm que pular carnaval, né? Ou melhor, assim, para as meninas, devia voltar antigamente, né? Você não podia sair de casa para ir visitar a casa do namorado, né? Você quer visitar? Pois é. E aí, ó, mais fontes imediatas, né? De mediação. Então, aqui, ó, exemplo, pagar uma nota promissória. Então, é fonte imediata, né? Por quê? Porque eu preciso da nota promissória. Eu tenho um meio, lembra lá? Tenho um meio para fazer isso, né? É uma obrigação porque a lei, fonte imediata, assim determinou. Então, diz que a nota promissória é um título de crédito que é apresentado, você se obriga, né, o devedor a pagá-lo, a honrar. Então, quando você assina lá uma nota promissória, aquela amarelinha, antigamente a amarelinha tem, você compra um formulário que não necessariamente precisa ser. Vocês fazem um contrato, alguma coisa de obrigação de pagar, etc., você pode colocar lá a cláusula, né, se você for esperto. Você passou aqui modestamente na aula comigo, tá? E você coloca lá uma cláusula de que aquilo é um título executivo, tá? E o descumprimento dele lhe garante o direito de você protestar. Você vai lá, não precisa entrar em justiça. Só vai. Você pode entrar lá no cartório de notas e protestar. A pessoa está negativada. Se você for para a justiça, o juiz vai dizer, olha, eu reconheço que isso aqui é um título executivo. Pague o devedor. O juiz vai dizer isso. Pague, porque já está lá. Você já botou lá que você, ó, nem precisava estar aqui. É só que eu confio, confirmando, pague. Agora, ganhar é uma coisa, levar é outra. Se o cara não te pagou, a chave, o cara pagou. Esse aqui é o nosso. Eu acredito que está melhorando e vai melhorar, né? Cada vez mais todo mundo tem que ter conta, né? O governo está cercando todo mundo, né? Então, eu tenho esperança, vocês quando saírem já não vão viver os problemas que nós, advogados, ainda no dia de hoje, também. Tem uma lei, quando vocês saírem, com certeza, já vai estar, não sei Manaus, né? É a porta do fim do mundo. Saiu recentemente uma lei de dinheiro, né? Ação de alimento, que a gente fica caçando, onde é que o cara está, o cara tem uma fortuna e não aparece um centavo. O cara chega lá e com as provas, o cara é um monte de fome, né? Mas foca o pessoal do mundo da E aí, ato jurídico em sentido estrito, o que é? Esse sentido estrito, gente, é o ato humano. Por quê? Porque a obrigação só acontece, primeiro, porque tem um ser humano. Se a gente não existisse, a natureza estava tudo tranquilo, né? Então, o ato humano que gera as consequências jurídicas previstas na lei, né? As consequências jurídicas não dependem da vontade da parte, porque elas já estão lá na lei, tá? Então não tem intenção negocial. Ok? Então isso aí é o ato humano, sentido estrito. Já lá no artigo 1233 do Código Civil determina que quem achar coisa alheia
ao dono. Ah, então eu achei alguma coisa, eu achei a garrafa de água que o colega deixaram aqui garrafa de água, eu achei. Né? É minha. Aí o cara vai desfilando, aí a pessoa dona vem, é minha. Não, eu achei. Pois é, eu perdi. Você é obrigado a devolver. Obrigado a devolver. Ah, então, achar alguma coisa de outra pessoa é um ato jurídico sem sentido restrito, ou seja, porque não tem uma pessoa ali, mas na hora que você aparecer, você vai comprar. Tá? Porque é um ato que vai gerar as consequências previstas na lei, que é devolver a coisa ao dono e vai gerar uma obrigação para aquele que o achou, uma obrigação de dar, devolver a coisa do dono, certo? Vocês vão ver lá no direito que até se você achar um tesouro, tá? Você achou um tesouro, o tesouro não é seu. Você vai ter um percentual de direito sobre ele, mas você vai ter que dar para a nação. Tá? Assim, por exemplo, a gente manda um encerrado para outra pessoa. Aí, olha, se você souber, né, localizar a pessoa, sim, né? Mas agora eles já corrigiram isso, né? Os aplicativos conseguem agora, você consegue informar imediatamente que ele foi errado. Agora para mim é errado. Todo passo a passo dele, não sei se eu vou fazer nada. Mas aí você tem liga para o Banco Central. A denuncia lá no Banco Central. Denuncia lá e eles devolvem. A gente não devolve, é voltar da conta. Eu não vou aí, né? Porque eu estou falando isso aí. O ato jurídico em sentido estrito. Achar algo alheio foi a fonte imediata da obrigação, porque foi o ato de achar algo alheio, né? Que fez nascer a obrigação de você devolver, certo? Aí a lei diz o seguinte lá, né? A fonte imediata da obrigação, porque foi a lei que determinou a obrigação de devolver o objeto. Então, olha lá, eu tenho a questão da mediação e eu tenho a questão da imediatização, que a lei diz assim, você tem que devolver logo. Tá? E aqui você é o interlocutor, né? O mediador da situação. Caso não haja devolução sujeita aqui. Ele pode mover a ação com uma obrigação de fazer. Você exatamente devolver. Então, fonte imediata mais comum das obrigações são os negócios jurídicos, né? Então, são os atos jurídicos que têm a intenção negocial, né? Atos fundados na autonomia da vontade e que regulam o interesse entre as partes. Então, gente, quase tudo depende do ser humano, tá? Porque nada vai acontecer se não tiver duas partes transacionando. Tá? então, os negócios de direito, todos os negócios jurídicos são atos mediados. Aí o mediado é a lei. Opa, tem contexto. Lembra que eu falei? Tem situações que imediatas. Eu dei o exemplo da compra do café. Ali eu tenho uma situação imediata de acontecimento instantâneo. Negócios jurídicos. E aí, o que são os negócios jurídicos? É a relação às obrigações. Então, o Código Civil divide os negócios jurídicos em contratos, que vocês vão ver no próximo semestre, tá? E atos unilaterais. Então, contratos, compra e venda, doação, depósito, incomodado, vocês vão ver em detalhe
vontade. Então, promessa de recompensa, gestão de negócios e missão, né? Então, aqui é promessa de recompensa. A gente deu os exemplos aqui de carro, né? Questão de casamento, doação de dote. Mas gestão de negócios, você se comprometer em resultados, tá? De produção, de venda, etc e tal, e não cumprir. Tá? Então isso aqui são atos unilaterais da vontade. Questão de dote. Uma sala comercial de José, e aí se estabeleceu o quê? O contrato de locação que gerou uma obrigação para o João, né? Que terá que pagar o aluguel mensal da sala. Então, no caso aqui, o que diz aí? O contrato é a fonte imediata, que houve o quê? A mediação, foi o acordo estabelecido. Olha, você me aluga, né? Então, de tempo em tempo aqui, eu vou estar te pagando. Né? O contrato fez nascer a obrigação de pagar o aluguel. E a lei determina o pagamento da locação. Então, o que vocês negociaram, qual foi o limite da lei? Olha, vocês são livres para negociar com vocês vão alugar. Você vai pagar de 15 dias, o valor, quanto tem, se você vai reformar, se vai reformar, se pode fazer, você pode fazer lá ou não deixar de fazer. Tudo fica livre a critério de vocês. Tá? E mediante isso daí vocês estipulam toda a regra que vocês querem. Agora, qual é o ponto central que a lei regula? A obrigação pecuniária. Então, a partir do momento que vocês estabeleceram o valor, tá? Você tem a obrigação de disponibilizar o imóvel e o outro tem a obrigação de pagar o aluguel por aquele período regularmente conforme você acertar. Bom, entendido? Então é aí que entra a lei, né? Fazendo a questão imediata. Outro exemplo aí da questão unilateral. João promete R$1.000 para quem achasse seu cachorro. José achou o cachorro de João. Então, João tem a obrigação de pagar a recompensa para José. Então, você botou lá no grupo de WhatsApp que você está dando a recompensa por causa que você perdeu seu pet. Aí, alguém acha seu pet, chega lá para você, você tem a obrigação de pagar. Ah, professor, a pessoa não sabia, aí alguém contou para ela, ela pode entrar na justiça. Como valor social, você já deveria de uma hora que estava pagando a obrigação. Né? Então, isso é um ato unilateral de vontade, porque você fez uma promessa de recompensa e que foi o ato que fez nascer a obrigação. Acho que eu dormi na hora de Então, assim, o ato unilateral de vontade é a fonte imediata da obrigação. Já falaram, né? Então, ó, a lei do artigo 854 do Código Civil que obriga o pagamento da recompensa. Qual é a fonte imediata que a lei estabelece? A promessa que o fala assim, nesse caso, ele prometeu que ele vai dar quando ele vai dar R$1.000. Tem um prazo para ele dar R$1.000? Nesse caso, não. Nesse caso, aí ela é exatamente imediata. A lei está te dizendo, tem que fazer, a escova lá da casa. Como o cachorro me dá dinheiro, o teu dinheiro dá para O cachorro não vai embora. O cachorro não vai embora. Aí, no caso contrário, deixa ele na justiça e pagando dele pode dar R$10. Nesse caso, o ato ilícito de João, né, é
com. Não, esse aqui já é outro, né? O outro é esse aqui. Então, João dirigiu na contramão e colidiu com o veículo de José. Então, João